Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma live pelo Grupo Novais. Hoje, especialmente às 15 horas, em que nós vamos ter o nosso convidado especial, o Dr. Ricardo Ongaro, que é o superintendente de água e esgoto, o diretor-presidente, de água e esgoto do município de Nova Odessa. Ricardo vai estar falando para nós sobre combate à perda de águas e os desafios da gestão na área de saneamento. É um prazer ter mais uma tarde aqui no Grupo Novais, em que a gente vai poder compartilhar experiências na área de saneamento. Um minutinho que nós estamos aguardando a entrada do Ricardo Ongaro. Agora vai iniciar às 15 horas a live, em que a gente vai estar de 40 a 50 minutos falando sobre o tópico aí de combate às perdas de água, casos práticos aí no município de Nova Odessa, que vai estar mostrando como que tem sido realizados os trabalhos para redução de perdas, bem como também vai estar falando os desafios para os próximos anos no município de Nova Odessa. Vamos convidar então o engenheiro Ricardo Ongaro. Agora nós vamos ter hoje então na live o senhor Ricardo Ongaro. Olá, Ricardo, tudo bem contigo? Tudo jóia, graças a Deus. E aí? Tudo certo também, graças a Deus. Ricardo, Tá bom. Inicialmente um grande prazer ter você aqui no Grupo Novais, para que a gente possa fazer mais uma tarde de bate-papo aí, uma live para esse conteúdo estar gravado e para que as pessoas do ramo do saneamento possam estar assistindo posteriormente, então debater e transparecer o que tem realizado de sucessos e fracassos também, que às vezes algum fracasso pode ser um sucesso para alguém numa próxima fase. Então é sempre bom estar conversando e trocando experiências. E muito obrigado por ter você aqui na tarde de hoje, viu? Obrigado você pelo convite aí, e estamos aí para contribuir, para ajudar no que puder. Muito bom. Ricardo, o pessoal está te conhecendo aí, fala um pouquinho de você, sua formação, a sua área de atuação e um pouquinho da sua experiência. Tá. Eu sou engenheiro civil, me formei no ano de 2000, montei também uma pequena empresa de construção civil e no ano de 2005 recebi o convite aqui para assumir o departamento de água. Trabalhei um ano como engenheiro e depois recebi o convite para assumir a presidência. Eu fiz pós-graduação também em gerenciamento de recursos hídricos e estou aqui nessa função há 15 anos. Aí aprendendo um pouco, já passei por vários mandatos. O cargo que eu ocupo é um cargo, vamos falar, político, é um cargo de confiança, até de maior escalão aqui da companhia, mas por ossos dos ofícios aí, acabei ficando nesse período. Não sou nem nunca fui vinculado a nenhum partido. Então, eu não sou político, mas a gente tem que andar, o técnico hoje tem que andar de mão dada com os políticos, senão o país não anda, né? Uma coisa sem a outra não anda. Até dentro da casa da gente mesmo, se não fizer política com a patroa, não anda. Isso mesmo. A patroa com os filhos, então a política e a engenharia política tem que andar junto hoje para o país ir para frente. Então, a minha história é essa, bem rapidinho, bem curtinha. Sou engenheiro civil, pós-graduado. Tenho uma empresa também na área de construção civil com meu sócio e toco aqui a companhia há 15 anos. Muito bom. Então, há 15 anos na frente, sendo diretor-presidente aí de uma companhia na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário, do município de Nova Odessa, Ricardo, qual que é a população hoje de Nova Odessa e quantas ligações vocês têm aí no atendimento? Nova Odessa hoje está com 60 mil habitantes aproximadamente, e nós temos aí 25.800 ligações, unidades consumidoras aí. Muito bom. Ricardo, vamos falar um pouquinho aqui sobre buscar recursos, Nova Odessa vem buscando bastante recursos, principalmente na parte de água e esgoto, principalmente a fundo perdido, seja de governo estadual e governo federal. Fala um pouquinho da sua estratégia aí para trazer esses recursos para os municípios. Bom, primeiramente é estar participando, estar envolvido, das entidades que possam proporcionar esse recurso. Um local onde a gente sempre buscou bastante recurso é junto ao Comitê de Bacias, através da Fundação Agência. A gente está sempre participando das câmaras técnicas, dos debates,
e atualizado. Eu acho que o segredo, por oportunidade e por capacidade, nós conseguimos. Nesses 15 anos, não passamos nem um ano, Luciano, sem conseguir um recurso. Passamos 15 anos, todos os anos nós conseguimos um contratinho aí. Isso é mérito da equipe, da equipe como um todo. Da equipe aqui que a Codem possui, nós somos privilegiados. Nós temos aqui técnicos em edificações concursados que que ingressou na Codem e para nossa alegria, todos eles se formaram em engenheiro civil e continuam ocupando a função de técnico, né, como em edificações aqui com a gente. E então o segredo é investir no ser humano, capacitar, né, a equipe, estar atualizado e buscar recurso, tanto no âmbito estadual como federal, através tanto da cobrança do uso da água, como a gente, na época, tivemos sucesso e captamos recurso do PAC, na época que teve o PAC, depois saneamento para todos, nós pegamos o contrato de saneamento para todos, agora estamos, nesse governo Bolsonaro também tem o Avançar Cidades, também tivemos a oportunidade de pegar contrato no Avançar Cidades. Então, eu acho que é você estar atento no todo, uma equipe técnica bem estruturada, quando não tem, a gente contrata de fora, equipe que possa nos auxiliar, como temos história com você, e eu acho que o segredo é isso. E a parte política, quando precisar também, ter esse incentivo político, né? O prefeito, o governador, toda a equipe política também tem que estar em conluio com os pensamentos dos técnicos. Você, às vezes, direciona uma obra que talvez vai ser de grande vulto, não vai aparecer, preciso fazer uma adutora nova de 3 quilômetros. Então, o máximo que ela vai dar para a parte política é um jornalzinho, uma materinha, coisa que morre logo, não é igual uma praça, uma escola que fica ali todo mundo vendo todo dia, né? Mas, então, precisa ter o apoio político. Isso a gente também foi privilegiado. Todos esses 15 anos que eu estou aqui, todos os políticos que passaram sempre apoiou a mim e a minha equipe quando a gente chegou na conclusão de que precisava fazer alguma obra importante, de valor agregado alto e que talvez não fosse aparecer tanto politicamente. Então, eu acho que esse conjunto todo é importante para obter sucesso na captação de recursos. Muito bom. De antemão, gostaria de parabenizar você, né, ser diretor-presidente aí ocupando um cargo de confiança por 15 anos. A única coisa que pode fazer você manter tanto tempo assim é a competência, né? Você tem, ou seja, um cargo político em que você tenha oposições entrando em cargos de direita e de esquerda e que você consiga manter tanto tempo. Então, isso aí mostra a competência de você e o comando que você tem com a sua equipe, né? Porque eu conheço o trabalho de Nova Odessa, vejo como Nova Odessa evoluiu na parte de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo referência em alguns segmentos, né? E isso daí mostra que realmente fazendo um trabalho técnico, um trabalho correto, um trabalho em que você valoriza os seus colaboradores e trazendo aí experiências de fora para estar buscando conhecimento. Então, parabéns mesmo como gestor. A gente aprende muito com o seu trabalho, Ricardo. E dá esperança, né? Dá esperança mostrando que é possível, sim, ter gestões públicas que conseguem fazer um trabalho coerente e próspero. Parabéns mesmo para você e toda a sua equipe. Então, todo ano buscando recursos aí, isso daí é muito bacana mesmo. Falando um pouquinho, Ricardo, da crise hídrica que aconteceu em 2014, né? O interior de São Paulo, até a capital de São Paulo, né, passou por problemas seríssimos de abastecimento de água em virtude da escassez hídrica. Como que foi a sua história em 2014? O que aconteceu em Nova Odessa aí? E o que de lá para cá você teve que agir para que você não evitasse uma contingência novamente de uma situação igual a essa? Bom, a crise de 2014 acho que ensinou muito a todo mundo, né? Nova Odessa tem uma particularidade que poucas cidades possuem, que o município é abastecido 100% por mananciais que nascem e que tem sua nascente e sua foz dentro do perímetro do território municipal, né? Então a gente tem aí 5 represas que são cuja área de bacia de drenagem 95% estão dentro da própria cidade. Em 2014 a gente fomos, acho que o primeiro a iniciar o racionamento, tivemos que implantar racionamento. As represas chegaram ao volume de 15% da capacidade total de armazenar.
a gente aproveitou a oportunidade na época, uma delas, e como esvaziou, fizemos a batimetria de todas elas para eu ter uma curva cota-volume, coisa que nós não tínhamos antes com tanta precisão. Qual é o volume armazenado? Instalamos réguas nas represas. Então, hoje eu meço a régua, jogo na planilha, eu sei o volume armazenado, e aproveitamos para fazer o desassoreamento de algumas das represas. Então, o que a gente fez? Como ela estava vazia e secou, a gente entrou com caminhão e maquinário tudo dentro da represa. Não ali, do eixo principal, onde o córrego, onde tem o leito principal do córrego, vamos falar, numa faixa de 10 metros para cada lado, era muito brejoso, o maquinário não aproximava. Mas fora isso, a gente conseguiu tirar aí 15 mil caminhões de terra de dentro da represa. O que estava mais úmido e era um lodo oriundo de sedimentos de vegetação, nós espalhamos na agricultura e foi um sucesso. Inclusive, os proprietários dessas terras vira e mexe perguntam se nós não vamos ter de novo, porque era um adubo puro. E o que era terra seca foi usado para aterro, em regiões que estavam precisando, obras, construções, e a gente tirou muita terra seca também. Porque o que a gente fez? A represa vazia, você entrando nas margens dela é como entrar no mar. Você vai indo devagarzinho e vai molhando a canela. Como a terra é bem firme, a gente fez... É perigoso hoje, mas o que a gente fez para aumentar o volume armazenado? Nós cortamos barranco quase a prumo. Então, hoje, você chega na beira da represa, quando ela começa a descer, parece uma caixa de papelão. Vai descendo reto. Então, uma pessoa que mergulha hoje, na beiradinha dela, já é 3, 4 metros de profundidade. Ficou perigoso para os visitantes, proibido, temos placa que é proibido visitar. Nesse sentido, ficou perigoso. Mas, por outro lado, a gente aumentou muito o volume da represa por transformar ela, em vez de ter aquele fundo inclinado, a gente transformou praticamente numa caixa. Então... tivemos bastante experiência nesse sentido. Eu acho que a dificuldade vem para a gente aprender, né? Com certeza, com certeza. E aí, uma das coisas que eu vejo na Modesta também investindo bastante é no combate à perda de água, né, Ricardo? Ou seja, mesmo, fala um pouquinho da experiência aí, mesmo na Modesta crescendo a população, mesmo aumentando o número de ligações, o que aconteceu com a sua produção de água em virtude de você ter reduzido as perdas? Então, em 2005, quando eu entrei aqui, nós tínhamos aí no primeiro semestre, de janeiro a julho, uma vazão captada de 17.500 metros cúbicos dia, para abastecer 17 mil ligações na cidade. Naquela data nós tínhamos, se eu não me engano, 42, 45 mil habitantes em 2005. E captava 17 milhões e meio de litro dia. Aí, com investimento em perdas, plano diretor de perdas, implantação das obras, viemos reduzindo de 57%, hoje nós estamos com 26% de perda. Hoje nós tratamos 15 milhões de litro dia, em média, 2 milhões e meio de litro por dia a menos que em 2005, 15 anos depois, e abastecemos uma população de 25.800 novos hidrômetros. Novos não, total de 25 mil, quase 26 mil ligações de água. Então, a cidade cresceu bastante exponencialmente e o volume captado dia reduziu aí em 18%, 20%. Que bacana, né? Isso mostra realmente a gestão adequada, ou seja, a população cresceu significativamente em 15 anos aí, né? E você está usando menos água em virtude das suas reduções de perdas, né? Isso aí mostra para os outros gestores como é fundamental investir em perdas, que isso significa que não há necessidade de novas interferências em recursos hídricos, bastando manter a produção que você tem, isso suporta uma demanda de crescimento aí para os próximos anos. Muito bom. Então, hoje que você está trabalhando em torno de 26% de perda, Ricardo? 26% de perda hoje. Isso é total, comparado à captação e o micromedida, é isso? Seria o total mesmo. Muito bom. O total mesmo, perfeitamente. Isso é um indicador de referência a nível Brasil, né? A gente tem aí municípios que conseguem chegar até 20%, que é difícil de chegar, né? E não é só chegar, é manter, né? O manter que é complicado, né? E, Ricardo, fala as ações que você fez aí na parte de perdas para que você chegasse nesses índices tão favoráveis aí. Então, em 2008, a gente elaborou o nosso primeiro plano diretor de perdas. Teve um engenheiro aí que nos visitou e fez esse plano. Esse que me entrevista, né, Luciano? E lá, na época, foi dirimido. A gente tinha o cadastro de rede, nós tínhamos aí hoje nós estamos com quase 300 quilômetros de rede.
Nós substituímos já 70 quilômetros de rede de ferro fundido cimento amianto. A gente instalou macromedição, que não possuímos, setorizamos a cidade em 18 setores. O plano inicial era 23, 26, caiu para 23, depois 18, porque tinham setores muito pequenininhos, que então não funcionavam. Então, a setorização e a macromedição, a substituição de micromedidor também, nós substituímos aí nesse período mais de 15 mil hidrômetros, numa pancada só, num contrato de recurso do FEHIDRO, substituímos 12 mil e vimos substituindo constantemente com recurso próprio o hidrômetro aí. Então, todas essas ações em conjunto fez com que a gente conseguisse reduzir a perda bastante, né? A perda física e a perda financeira também ao substituir o hidrômetro. Por exemplo, na macromedição, hoje nós temos 3 medições. Nas captações, eu tenho a medição que é ligada na sala de situação do DAE, por obrigação de lei. Quando chega na IETA, eu tenho o macromedidor para fazer a conferência e tenho a calha Partial, que é uma medição antiga, mas está lá ainda, que é aquele ultrassônico na Partial. Então, posso dizer que eu tenho 3 medições para ficar fazendo uma comparação aí da margem de erro nas vazões captadas. E na saída dos reservatórios, todos nós possuímos macromedidores e na entrada dos setores. Então, acho que todas essas ações contribuíram para a gente reduzir as perdas. Excelente, excelente. Fora tudo isso, você implantou a telemetria, né, Ricardo? Hoje você tem uma central de comando operacional, né, que você permite você ver os níveis de reservatórios, bem como os macromedidores na entrada dos setores, não é isso? Exatamente. A telemetria também é uma ferramenta, bem lembrado, muito importante. Porque a telemetria, além da gente controlar pressão e vazão em 51 pontos da cidade, a gente tem 3 válvulas inteligentes instaladas que a gente configura e no período noturno, quando todo mundo vai dormir e fecha toda a torneira, ela reduz a pressão a jusante, fazendo com que reduza a perda no período noturno. Uma experiência muito legal foi na crise hídrica em 2014, Luciano. A gente fez o racionamento das 10 da noite às 10 da manhã, 12 horas, a cidade inteirinha fechada. E, engraçado, 75% do volume de perca concentra-se no período noturno. Então, isso foi bastante proveitoso nesse sentido. O período noturno, principalmente nos bairros que estão num desnível geométrico maior do reservatório até onde ele está instalado, e as redes são mais antigas, ou colar de tomada antigo, cotovelo de ferro fundido, esses locais onde mais se perde água. Aí nós descobrimos isso também. Muito bom. Esse que você está falando é que no período noturno o consumo diminui, né? E as pressões aumentam por causa disso. Aumentando a pressão, qualquer vazamento que tiver, ele vai aumentar, né? Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, aumenta, não tenha dúvida alguma. No entanto, uma coisa que você comentou são as válvulas redutoras inteligentes, né? Porque no período da madrugada, o consumo é menor e a velocidade do fluxo, né, na VRP diminui também bastante. E muitas VRPs não conseguem trabalhar de madrugada em virtude que a velocidade diminui e com isso ela não consegue operar. Então, você tem uma válvula redutora de pressão dia e noite, em que durante o dia você regula para uma pressão e à noite você regula para outra, né? Válvulas mais inteligentes, ou controladores programáveis, que aí você pode fazer não só mais em duas faixas, e sim 6 faixas, 8 faixas durante o dia de regulagem de pressão, é fundamental, né? Ou seja, trazer tecnologia, né, Ricardo? Coisas que ainda nós estamos bastante atrasados a nível de outros países em termos de tecnologia, principalmente no saneamento, né? Exatamente. Exatamente. Essas válvulas inteligentes são bem bacanas, muito funcional e muito importante, contribui bastante no índice, na diminuição. A pressão é o que influi, né, Luciano? Você tem mais experiência que eu nisso. A pressão é o mais importante na redução das perdas, é reduzir pressão, principalmente no período noturno. Isso aí. E você ter os dados sendo controlados em tempo real, você não espera o problema, né? Automaticamente, ao dar o problema, você já corre lá para solucionar, né, Ricardo? Vocês já tiveram algum histórico dessa forma, né? Já ontem à tarde mesmo, eu estava lá conversando na sala de controle operacional e o menino olhando no painel, era 2 da tarde, disparou o macromedidor na saída do reservatório elevado nosso. Ele já ligou para a equipe de campo.
Eu tô sem o sinal do Ricardo, deixa eu ver se ele... Ricardo, eu fiquei sem o seu sinal aí, você tá me escutando? Eu estou te escutando. Então tá bom. É. Então, ótimo, muito bom. Então, mostra aí que realmente você ter essas informações, isso ajuda muito a gestão, né? Ô, Ricardo, eu tive um prazer, e é sempre, tudo que é a primeira vez que a gente faz, a gente não esquece, né? E o primeiro plano diretor de combate a perdas de água, já falei isso para você e vou falar agora para todo mundo, que foi o primeiro plano diretor que eu fiz na vida de combate a perdas de água, foi em Nova Odessa, e eu tenho uma enorme satisfação porque eu vi que esse trabalho ele foi implantado. Muitas pessoas acham que um planejamento, ou seja, plano diretor é planejamento. Muita gente acha que um plano diretor nada mais é do que documento, papel e não serve para nada em gaveta. E vocês aí fizeram esse planejamento implantar e estão colhendo sucesso nisso, né, Ricardo? Então a importância do plano diretor e a renovação do mesmo, né? Porque é tudo muito dinâmico, né? Exatamente. A gente foi privilegiado com o seu plano, em que pese tenha sido o primeiro, foi simples e muito bem feito. E 95% de tudo que foi descrito por você naquele plano foi implantado aqui no nosso município. Por exemplo, os 26 setores, você que sentou e rabiscou, ó, o bairro A, o bairro B junto com você, sendo abastecido com a doutora A doutora B, e tudo que você colocou lá, a gente implantou depois, que nem eu falei, ele se eu não me engano, ele tinha 26 setores, a gente foi fazendo um remanejamento, hoje temos 18, mas lá você analisou e propôs, ó, construiu mais um reservatório no sistema Clabin, está lá o reservatório em pé. Então foi bem legal, você foi bem feliz na elaboração daquele plano. No entanto, o plano para a gente serviu tão bem que a gente já fez 2 revisões nele, usando o seu plano como máscara. Não precisamos mais contratar ninguém de fora, nossa equipe técnica revisou, submeteu a apreciação dos órgãos que pedem o plano quando a gente vai pleitear a obra, e ele está aí funcionando bem. Então, acho que nós dois fomos felizes com o seu plano. Eu agradeço, Ricardo, e uso Nova Odessa como uma referência aí para os municípios, sem dúvida nenhuma, que é possível, né? Trabalhando sério é possível. Ricardo, fala um pouquinho, você trocou bastante hidrômetros, né? Isso aí refletiu numa numa arrecadação justa, ou seja, o volume aumentou, o volume medido em virtude do que realmente deveria ser monitorado? Sim, você veja bem, o índice de perda é o que é captado versus o que é micromedido. Então, conforme eu aumento a micromedição, eu reduzo o índice de perda. Então, de 57 para 26, parte disso veio sendo reduzida com o aumento no faturamento por metro cúbico, né? Então, a substituição de hidrômetro ela é importante também, até para cobrar com justiça daquele que está consumindo, né? Houve muita reclamação, chiadeira, aí o pessoal vem falar que nós aumentamos a tarifa, mas não aumentou a tarifa, simplesmente a pessoa passou a pagar com justiça, né? E a substituição de hidrômetro também é uma ação que deve ser feita com cautela e com muito estudo, com muita análise. Por exemplo, você tem uma residência, e aqui a cidade é pequena, todo mundo conhece, você faz uma pesquisa, mora uma senhorinha ali de 60 anos, mora sozinha. Então, se o hidrômetro dela já paga o mínimo, o hidrômetro dela estando funcionando ou não, ela não vai gastar mais que o mínimo. Então, vamos falar, lógico que eu não vou deixar do hidrômetro dela não funcionar, mas eu trocar o hidrômetro dela não é uma necessidade de curto prazo nem médio, vamos falar assim. Então, ao substituir hidrômetro também, a gente faz esse estudo do consumo por residência, né, para ver onde tem mais pessoas morando com menor consumo, é onde a gente deve estar substituindo esse hidrômetro para poder chegar numa equalização igualitária de consumo médio per capita, né? Então, a gente fez essa substituição, mas sempre tentando filtrar os hidrômetros de maior importância a serem substituídos. A gente não tem Nova Odessa não possui grandes consumidores, vamos falar em faturamento, a indústria representa aí de 3,5% a 4% do faturamento da receita da Codem, então ela é bem pequena. Muito bom, Ricardo. Fala um pouquinho também da experiência, vocês trocaram bastante redes, né, Ricardo? Isso deu um impacto bastante positivo nas perdas, né? Vocês estão usando bastante PAD também, né? Mas, no entanto, como é que foi a sua experiência aí das dificuldades em termos da operação disso no dia a dia? Ou seja, você causa um impacto, um transtorno para o trânsito da cidade, né? Por ir e vir da população.
Como que foi um pouco essa experiência, principalmente na região central, Ricardo? A região central, o setor centro, que hoje é um setor só, a gente foi o primeiro a ser trocado em 2010. A gente substituiu aí por método não destrutivo, pelo mesmo caminhamento da rede existente, para causar menor impacto aí para a população. E era onde a gente tinha aí, sem brincadeira, de 4 a 5 chamadas de vazamento de água aflorando no pavimento, no asfalto, por semana. Então, é quase um por dia. Após substituir o centro, lógico que isso veio num período, mas para você ter ideia, a gente tinha 7 equipes, 7 duplas em Saveiro, caminhão, para dar manutenção, novas ligações, só manutenção, novas ligações de água e esgoto. E hoje eu tenho 4 equipes só. Eu reduzi de 7 para 4 equipes. No centro mesmo, depois de 2010 e lá para cá, nunca mais. Até hoje eu abri um buraco para consertar um vazamento de água, após substituir as redes. Então, isso é legal. Você só não reduz perda, você reduz o custeio operacional, né? Ficar tampando buraco toda hora, abre asfalto, abre, troca. Então, a redução foi global. Retroescavadeira, a gente tinha 4 operando. Hoje eu estou trabalhando com 3. Eu tenho uma reserva. Então, eu nem tenho demanda de rua, tanto como eu tinha antes, para ocupar o pessoal e o maquinário que ia para fazer essa manutenção. Então, a substituição de rede ela é de grande importância, não só para reduzir as perdas, mas para você manter, você reduzir o custo operacional do dia a dia, né? Que nem assim, aqui a gente tem uma prática de estar sempre analisando regiões que dá entupimento de esgoto constantemente. Até uma rua num bairro antigo lá, que a rede tem a declividade muito pequena, desde quando fez o loteamento, faz 50 anos. Gente, vamos pôr na programação, vamos fazer uma rede de esgoto lá, estudar uma maneira de substituir aquele trecho para o caminhão não voltar mais lá. Então, eu acho que você investir no saneamento, substituir rede, reduzir perda, ela impacta em tudo. Em financeiro, em mais água bruta na represa, em redução de mão de obra pessoal, em tudo. Então, é importante tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Fora que é um indicador de competência, né, Ricardo? Hoje, as pessoas que conseguem mostrar indicadores menos do que 30% mostram que você é competente naquilo que faz. E é interessante que, antigamente, para você buscar recurso de governo federal e estadual, quanto maior o seu índice de perda, maior era a sua chance, né, de captar o recurso. Ou seja, porque você estava precisando muito do seu indicador de perda, era muito, o governo te liberava dinheiro. Hoje é o contrário, né? Se você tem indicadores de perdas muito elevados, significa que você não tem competência para gerir aquilo que você tem na mão. Então, eu te dar dinheiro para que você reduza a perda, mas se você não mostra a competência com o que você tem na mão, provavelmente você não vai investir esse dinheiro de forma correta também. Então, perdas de água hoje é um indicador para buscar recursos, porque mostra que você tem competência e o recurso que você vai buscar, você vai investir de forma correta, né? Então, indicadores aí de perdas, além de tudo isso que você comentou, redução de energia, redução de produto químico, redução de custo operacional, né? Menos funcionários, menos veículos rodando, menos combustível, é tudo. Ou seja, a Nova Odessa cresceu e você não precisou aumentar a frota de veículos, você diminuiu o retroescavadeira, você diminuiu, às vezes, o número de funcionários pela quantidade de serviço executado. Isso sim é gestão e é isso que a gente precisa ter no sistema de abastecimento de água. É muito bacana esses números. Ricardo, fala um pouquinho mais para nós agora. Você também investiu bastante em cadastro, né? Porque tudo que está enterrado é difícil de você saber, né? E muitos gestores têm uma dificuldade enorme de operar o sistema de abastecimento de água, porque muitas vezes ele não sabe a infraestrutura que tem pelo fato de estar enterrado. Como que você evoluiu o seu cadastro aí desde quando você pegou, Ricardo? Então, quando eu entrei aqui, nós não tínhamos cadastro digital nenhum, só no arquivão velho, os mapas lá nas pastas. E a gente foi transcrevendo isso. Hoje nós temos o cadastro aí, 100% da malha enterrada, a gente tem cadastrado num georreferenciamento, tanto de água quanto de esgoto. Isso também é importante para fazer simulações hidráulicas, né? Ou para fazer a análise hidráulica no caso da aprovação do novo loteamento, se eu posso ligar ele na adutora A, na adutora B, da onde eu posso tirar. Então, a gente fez todo esse cadastro da rede de distribuição do município também, o cadastro digital. Então, isso é bastante importante. Hoje a gente não usa mais os mapas, escaneamos todos os mapas, no caso de uma consulta, de uma dúvida,
e fomos treinando, criando procedimento, né? Registro que pode ficar aberto, pinta de uma cor, registro que está sempre fechado, pinta noutra cor. Tem várias açõezinhas, várias ações que a gente vai implantando e melhorando para tentar operacionalizar o cadastro e manter ele atualizado, bem como o mais difícil para mim, e eu acho que em todo lugar, é manter a sintonia da equipe que está na rua com a equipe do cadastro, né? Às vezes altera, faz uma manobra, um não avisa o outro, fura todas as medições, fura tudo. Então, essa interação volta de novo ao ser humano, a treinar a equipe, treinar encarregado, treinar até o ajudante geral, todo mundo tem que estar o tempo todo sintonizado e conversando, né? Então, isso é importante. Isso está atrelado a manter um cadastro em pé. Muito bom. Ricardo, já que a gente está falando de perdas também, é muito comum não, as unidades que têm tratamento de água, né, por estações de tratamento de água por ETA, tem um sistema de retrolavagem, tem que lavar os filtros e os decantadores. Ao lavar isso, a gente tem uma perda de água significativa. E eu me lembro que desde muito tempo, Nova Odessa foi uma das primeiras a implantar o leito de secagem lá na ETA, né? Fala um pouquinho dessa história, da parte de lodo das estações de tratamento de água aí. Como você começou o seu desafio lá atrás e como você tem feito hoje? Isso foi bem lembrado. Isso foi a primeira ação implantada em 2005, quando entrei aqui, de 2005 para 2006. A gente tinha aí, os filtros estavam ruins, lá estava lavando, fazendo a retrolavagem a cada 8 horas, 9 horas, reformamos o filtro, passou a ser a cada 36 horas. Na época que eu entrei aqui, a gente estava com o recurso financeiro bem apertado, a companhia não estava sadia financeiramente como está hoje. Então a gente tinha aí manilha, cerâmica velha, catamos tudo que tinha no pátio, pegamos uma caixa enterrada de concreto de 400 cubos que temos aqui, fizemos um sisteminha, então foi finalzinho de 5, começo de 6, a gente, toda a água de lavagem de filtro, lavagem de decantador, vai para uma caixa semi-enterrada e volta para o sistema, tudo isso hoje. Dá uma média aí hoje está dando uma média de 18 horas por dia, 17 litros por segundo entra embaixo da calha partial, que é essa água de retorno. Isso aí só aí já representava de 4 a 5% das percas. Essa retrolavagem, essa água que era jogada fora e volta para o sistema. Por exemplo, nos decantadores, o nosso decantador, aquele, acho que é o tradicional, de 90% do DAI, tem 4 metros de altura. E o nosso é lavado por batelada, não é descarga contínua. E aí a gente instalou um registro de descarga a 1,5 metro do fundo, onde a gente tira o sobrenadante, primeiro, através dessa válvula, e o último 1,5 metro de água que está no fundo do decantador, ele também é descarregado com leito de secagem, a gente também tira essa água. Mas o sobrenadante eu consigo voltar integral, porque ele não contém partículas dissolvidas, né? Então, essa foi uma das primeiras ações que a gente implantou. Eu acho que a que deu o maior salto de redução de perda é isso aí. Isso aí eu acho que hoje tem que ser inadmissível lavar um filtro, lavar um filtro, um decantador em qualquer ETA hoje, no Brasil, tem que ser inadmissível jogar fora essa água. E é uma realidade ainda de diversas estações, né? Isso aí mostra o quanto que a gente precisa evoluir, né? E não tenha dúvida nenhuma que eu acredito que a CETESB está pegando no pé cada vez mais, principalmente nas licenças de operação, para que os municípios implantem, né? É fundamental, além de você perder água, é um impacto no meio ambiente, né? O lodo, você tem uma quantidade de resíduo, né? Que ser despejado no meio ambiente é uma judiação, né? E vocês hoje estão usando leito de secagem, Ricardo? Não, hoje a gente está jogando o resto do lodo da ETA está indo para a ETE, numa rede separada, está sendo tratado na estação de tratamento de esgoto, está misturando. Já que você tocou nesse assunto, e por curiosidade eu vou te cutucar aqui, como é que vocês têm feito com o lodo geral da ETE também? A gente conseguiu também um recurso da ETE, nós implantamos um sistema de geração de compostagem, o lodo da ETE, né? Geração de um composto orgânico, onde a nossa ETE gera hoje entre 9 e 10 toneladas de lodo ainda hidratado que saiu da centrífuga. E a gente contratou um profissional aí que teve experiência de tratar lodo em agudos, né, em fábrica de papel e celulose, veio nos instruindo, a gente tem aí 3 anos já trabalhando nisso, e implantamos, conseguimos finalizar, tiramos licença da CETESB, licença prévia de instalação, de operação,
registramos o produto final no mapa, no Ministério da Agricultura, então meu produto está apto a ser comercializado, e agora eu estou aí patinando, entrou essa pandemia na hora que a gente, há 4 anos sem concurso público, você vê como que eu não precisei de ninguém para operar a companhia, não precisei de concurso, aí eu fiz concurso, não conseguia finalizá-lo para poder, agora sim, pôr um pessoalzinho para operar a compostagem desse lodo. O que ele faz? A gente tem aqui, o município de Nova Odessa tem um caminhão basculante com uma picadora que anda para a rua fazendo poda, pica e já joga picado no caminhão. A gente mistura duas partes de poda de árvore com uma parte de lodo por um período de 60 dias, isso revolve uma vez por dia no barracão, até ele vai murchando e vai virando um composto orgânico. Esse composto orgânico hoje ele é classificado no mercado A, B, C e D. O nosso foi classificado em C. O A e B pode ser aplicado até em hortaliças, alface, tomate. C e D já não pode ser aplicado em nenhum tipo de cultivo que ele vá ter o contato direto com o fruto. Mas, por exemplo, eu posso usar em laranja, limão, plantação de eucalipto, cana de açúcar, em tudo pode ser utilizado esse composto aí, que a gente está na iminência de começar a gerar em grande quantidade. Em pequena quantidade tem gerado, mas isso a gente está na iminência de gerar em bastante quantidade. Isso também, além de ser legal, essa atitude, por exemplo, hoje eu estou gastando uma média de R$70 mil por mês para jogar esse lodo no Estre, no aterro sanitário, 70 mil. Ao gerar o composto, além de eu reduzir os 70 mil para zero, eu vou passar a ter um custo que eu não tenho. Tenho uma retrinho lá, um caminhão e um operador que vai operacionalizar isso. E amanhã depois eu posso vir a ter uma receita oriunda desse composto. Na verdade, a ideia é começar a produzir em grande escala e doar. E doando até todo mundo pegar o gostinho. Depois nós começa a cobrar. A ideia é essa, né? Muito bom. Mais uma vez eu vou tirar o chapéu, tá? O que a gente ensina, eu posso ter a oportunidade de estar no meio acadêmico, então estou sempre ensinando as teorias, né? E o que a gente ensina na teoria, muitas vezes a gente não vê na prática. E Nova Odessa está conseguindo provar que existe o lado sustentável e dá para implantar. Ou seja, lodo de estação de tratamento de água e lodo de estação de tratamento de esgoto é sempre um grande problema para quem opera, né? É um resíduo. A partir do momento que você limpou o esgoto para devolver para o meio ambiente, você tirou a impureza dele e essa impureza fica na sua mão. E mesma coisa para a água. Para distribuir água potável, a gente tira essa impureza e a impureza fica na sua mão para que a água seja pura para distribuir para a população. Então, você está conseguindo fazer desse resíduo um produto, né? Em vez de ser uma bucha na sua mão, você está transformando e dando valor a ele. Olha que coisa fantástica. Eu sou um amante e apaixonado pela sustentabilidade, e principalmente para aquelas pessoas que conseguem implantar, porque mostra que é possível, com ações corretas, com investimentos corretos, é lógico. Isso tudo não saiu, não é de graça. Você teve que fazer investimentos não são baratos, mas mostrando que o planejamento é possível. E, Ricardo, não tenho dúvida nenhuma que você vai ser muito referência nessa área, porque eu rodo bastante, não estou falando que não existe, tá? Não estou afirmando isso, mas a Novais hoje trabalha em 80 municípios. Dos 80 municípios, eu desconheço, tá? É a primeira vez, eu já conhecia vocês, tá? Por isso que eu estou provocando aqui para trazer para a live, para essa discussão, para mostrar para quem está ouvindo, ou quem vai ouvir futuramente, que é possível. E que use Nova Odessa como espelho, ou para criticar ou para melhorar. Porque tudo que é o primeiro a ser feito, muitas vezes, você dá a cara, né, Ricardo? Então, assim, mas o produto seu, você está chegando numa situação que você acabou de falar que você acabou de cadastrar esse produto no mapa, né? Ou seja, para poder ser utilizado na agricultura. Fantástico, parabéns. Eu só tenho sucesso para te desejar aí, porque é o que a gente mais espera, esses casos de sucesso só melhorem, né? Então, isso daí realmente é um desafio. Acabando essa pandemia aí, você consiga contratar mais profissionais, né? Para que você consiga fazer isso aí deslanchar. E você acha que a demanda vai existir para esse produto, Ricardo? Existe sim, existe. Eu tenho bastante conhecidos, empresários interessados, né? Inclusive até pessoas que não podem usar o produto, queria porque queria. Eu falei, não, por exemplo, eu tenho um amigo que tem 9 alqueires de feno. Ele falou, não, deixa eu levar, porque o feno precisa de nutrientes, né, nitrato. Eu não entendo muito de química, os técnicos entendem mais, mas
o conteúdo desse composto orgânico para ele ia ser bem legal. Eu falei, não pode, para feno, consultei, né, o mapa, para feno não pode. Mas eu tenho tido demanda sim, eu creio que vai ter demanda para desovar isso aí rapidinho, bem rapidinho. E aí, nesse sentido, a gente acaba fechando o ciclo ambiental da coisa, né? Esse negócio de fechar o ciclo. A água mesmo, a gente tem hoje, eu não tenho tratamento terciário, esse é uma meta nossa, a curto e médio prazo, é colocar um tratamento terciário, para poder oferecer isso para o parque industrial, o meu esgoto tratado. Eu já tenho hoje uma indústria usando uma parte do meu efluente, ele é bombeado para essa indústria numa rede específica que foi construída para ela, e ela tem uma ETA lá, então o meu esgoto tratado passa na ETA dela e vai para a linha de produção. Mas se eu tiver um tratamento terciário, talvez eu possa oferecer para indústrias que não possuem ETA, né? Então, a nossa meta, o próximo desafio agora é esse. É buscar um projeto primeiro, que já estou correndo dificuldade, um projeto e depois implantar um tratamento terciário. Eu já tenho indústria do município, como a minha ETE está na divisa com a Americana, na verdade nós estamos desenvolvendo um projeto para mandar água para uma indústria de Americana que possui ETA também e também quer água, do jeito que está, sem o terciário. Porque a água que está saindo lá não é porque é nossa, precisa passar a qualquer momento lá, não precisa agendar para eu deixar a água branquinha, não. Você pode passar qualquer hora, entrar lá, você vai ver a cor da água que está saindo na ETE. É bem legal, é bem gratificante. Que bacana, ou seja, implantando reuso, né, Ricardo? E principalmente usando o reuso aí para o parque industrial, que tem uma demanda de água, que usa uma demanda de água cheirando da natureza, e que você pode estar, em vez de fazer essa captação, deles estarem fazendo essa captação dos mananciais, ele utiliza a água de reuso. Fenomenal, isso aí mostra a visão que você tem, né? Você já está conseguindo implantar isso numa indústria e você já está enxergando isso daí para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, começando a fornecer isso numa escala maior. Fundamental, isso aí é muito bacana mesmo, sensacional. Tomara que esse projeto também, a gente já tem alguns no interior de São Paulo e na Grande São Paulo, que são referência para reuso, mas ainda a nível de escala, né, até no estado de São Paulo e a nível nacional, nós temos pouquíssimos casos. Então, vocês também vão ser referência nisso aí, para buscar recursos, para implantar e mostrando que é possível. Parabéns mais uma vez aí, Ricardo. Você comentou que quando você pegou aí em 2005, a situação econômica não estava boa, né? Aqui do nosso bate-papo, você já falou diversas ações que você fez que permitiu melhorar a sua situação econômica, né? Então, você teve redução de perda, que com isso você abate os seus custos diários de infinitas formas, né? Você teve problema, você está reduzindo o lodo agora, que você despende o dinheiro financeiro para lançar para aterro sanitário, com isso você diminui os seus custos, bem como você vai trazer investimento para a venda disso futuramente. Agora, e a tarifa, Ricardo? Como é que era a tarifa lá atrás? E isso eu estou provocando esse tema porque muitos gestores têm uma tarifa muito baixa. Como que é a situação da tarifa para ser uma tarifa justa? Eu não falo que a tarifa nem tem que ser alta, nem tem que ser baixa, ela tem que ser justa, né? Como é que você lá atrás, no município de Nova Odessa, foi trabalhando essa situação e como é hoje, né? Fala um pouquinho da agência reguladora também que existe no município de Nova Odessa. Quando a gente entrou aqui, a tarifa ela era um pouquinho defasada, não era justa. E a gente foi reestruturando o custo de toda a operação versus a receita. Então, tivemos aí um equilíbrio financeiro bem no começo, nos primeiros 3, 4 anos já conseguimos fazer o equilíbrio financeiro e hoje tem sido muito tranquilo junto à agência reguladora. A agência reguladora, ela apesar de ser nova, a gente aqui é regulado pela Ares PCJ, existem outras agências aí, mas a gente é regulado pela Ares. É uma agência nova, mas bem estruturada tecnicamente. Eles têm modelos matemáticos que você preenche e você consegue comprovar o custo final da tarifa. Tem sido uma experiência bem legal, porque a agência reguladora, quando você faz o pleito de um reajuste na tarifa, então você apresenta todo o custo operacional, mão de obra, insumos, material, né, custo administrativo, e você projeta, olha, nos próximos 12 meses eu pretendo construir essa adutora, 2 milhões. Ou eu pretendo dar de contrapartida numa obra que eu estou pegando, eu vou precisar investir de contrapartida 2 milhões. Você apresenta isso para a agência reguladora, isso de repente vai representar 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos na tarifa,
ela estrutura de forma e te autoriza a cobrar, mas após 12 meses ela te visita. Se você não executou aquela obra ou não executou uma outra obra necessária, eu posso, de repente, no meio do caminho, substituir a obra, executar uma outra, mas desde que eu comprove que eu investi aquele capital, ela reajusta a tarifa do ano seguinte. Se você não investiu aquele capital determinado para aquela obra ou para uma outra que possa ter sido substituída, ela deduz isso no reajuste do ano seguinte. O que eu acho extremamente justo e correto para o contribuinte, para quem paga a água. Então, tem sido uma experiência legal. Eles também montaram lá uma fórmula paramétrica, inclusive o diretor da agência chama a fórmula de paranoia, que ela é bem complexa, onde você entra lá com os dados contábeis oficiais, a folha dos últimos 12 meses, projetada dos próximos 12 meses, o custo de energia elétrica despendido nos últimos 12 meses e o projetado para os próximos 12 meses. Então, você entrando bem direitinho com cada uma das informações, a gente tem aceitado e entendido como justa a tarifa. E não tem dado nenhum aumento, além da inflação nos últimos anos. Quer dizer, estamos bem redondinho, né? Se nos últimos, acho que 3 ou 4 anos, não tivemos nenhum aumento além da inflação. Então, eu tenho conseguido operacionalizar bem. Porque quando você precisa investir muito, o reajuste autorizado pode ser a inflação e mais um valor maior ainda, né? E a gente tem conseguido trabalhar aí só com a inflação. Muito bom. Eu vou te provocar agora, viu? Vou te fazer uma pergunta aí que eu quero ver como é que você vai sair. Quais são, né, os próximos desafios aí da gestão de Nova Odessa para que consiga cada vez mais atingir indicadores positivos? Cara, quais são os seus principais desafios? Nossa. Ora, fez uma pergunta aí difícil, hein? Para mostrar para o pessoal que não é nada combinado aqui, cara. Não é mesmo. Com certeza. Na redução de perdas, continuar investindo no que nós já vemos investindo. Talvez mais tecnologia. A gente agora, de um ano para cá, a partir do ano passado, a gente encerrou a aquisição de hidrômetro classe... Me corrige, Luciano, aquele que é mais caro e que é melhor, é o C ou o B? O C, o classe C. O C. Isso, É que é tanta informação, desculpa, eu costumo brincar. A gente, como é engenheiro, acaba ficando mais envolvido no setor de engenharia, né? Mas às vezes o pessoal fala, Ricardo, você é diretor-presidente, você não tem que se meter na engenharia. Tem um engenheiro lá que vai cuidar, né? Porque não necessariamente o diretor-presidente precisa ser engenheiro, né? Mas está no sangue. Isso mesmo. Então, a gente investir em substituição de hidrômetro. O que eu tenho buscado mais, Luciano, e a gente está construindo é uma ETA 2. Nova Odessa, desde que é município, possui uma única ETA. Nós estamos construindo uma ETA 2 na margem do rio Atibaia, ali da represa Salto Grande, já temos outorga, e a ideia é dividir o município em 2 setores, um setor Caeta 1, outro setor Caeta 2, para eu gerar mais demanda de recurso hídrico. Assim, as metas principais é gerar mais água. Lógico, continuar investindo na redução de perdas, né? De repente eu consiga tratar 15 mil metros cúbicos dia, há uns 10 anos ainda, sem aumentar, isso é sucesso, em detrimento da redução de perdas. Mas eu acho que é mais agora, nesse momento, não que nós já fizemos tudo o que tinha para fazer, você sempre tem, porque as coisas vão ficando velhas, obsoleta, né? Mas eu acredito que é mais substituição de hidrômetros e monitoramento do sistema implantado, manter esse sistema em pé, que eu acredito que essa redução tende a cair, a redução de perdas, o índice de perdas, né? E esse investimento aí que você está implantando uma nova estação, isso aí vai justamente a favor do seu plano de segurança, né? Você vai ter mais segurança hídrica também, né? Exatamente. Então isso daí te dá, às vezes você tem algum problema, recuperar de uma hora para outra uma estação de tratamento de água, uma questão estrutural, seja lá o que pode acontecer. Se você tem uma outra fonte de tratamento, isso também te ajuda a ter uma flexibilidade operacional, né? Mostrando a segurança que você busca. Ricardo, nós estamos quase encerrando o nosso tempo. Fala um pouquinho aí agora, eu costumo sempre nas nossas lives, depois quem assiste muitos profissionais que já trabalham no saneamento e muitos alunos do curso de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e diversas outras engenharias, na parte de gestão também, que eles têm interesse de estar trabalhando, né, com saneamento. Você acha que é um mercado promissor, Ricardo, para esse pessoal?
Eu, como acho que você também pensa o mesmo que eu, porque entra na veia, né, o saneamento, mas eu acho que é, Luciano. A gente teve aí recém-aprovado o marco regulatório do saneamento, onde dirimiu aí metas a médio, curto e longo prazo para o Brasil como um todo. Então, cara, tem muita obra para ser feita nesse Brasilzão. Obra de água, obra de esgoto, redução de perdas. Eu acho que o mercado vai demandar muito mão de obra, muito profissional nessa área, com certeza, cara. É uma área muito promissora. Eu acredito, sim, que vai haver, e já está havendo uma grande demanda, sim. Faça as minhas palavras as suas, Ricardo. Isso mesmo. Então, quem quer trabalhar, quem gosta, né, dessa área, além de tudo, tem que gostar, né? É uma área que tem muita ação para ser feita, é uma área muito dinâmica, né, Ricardo? Nenhum dia igual ao outro. Os problemas não são idênticos, cada dia é um problema diferente. Faz a gente pensar, faz a gente ser desafiado e faz a gente buscar tecnologia o tempo todo para evoluir. Então, tá aí a dica do próprio superintendente aí, do diretor-presidente da CODEM, né, que é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário de Nova Odessa. Resíduos sólidos também está com vocês, né, Ricardo? Resíduos sólidos também está com a gente. A partir de que ano que chegou para a CODEM? Ano passado, 1º de janeiro de 19, a gente assumiu aí e estamos operando. Estamos tentando... Um presentinho para vocês aí, né? Então, assim... Muito bom. E aí, Ricardo, vamos ter um convite mais para frente, que eu quero tocar um assunto pela experiência que vocês já têm, e é um aprendizado até para mim aqui, é sempre bom escutar experiências sadias. Eu queria convidar você futuramente, a gente está fazendo uma live sobre esgotamento sanitário, né? Hoje você já deu uma palhinha da parte do reuso, da parte do lodo das estações de tratamento de esgoto, gerando compostagem, gerando adubo, né? E bem como também a gente pode provocar uma live futuramente sobre os resíduos sólidos, né? Que também é um desafio a gestão dos resíduos sólidos, né? E gostaria muito de te agradecer por você estar aqui na tarde de hoje. Eu sei que você é um cara extremamente ocupado. Ter uma hora do seu tempo não é fácil, né, Ricardo? E muito obrigado de estar compartilhando o seu tempo aqui, experiência com todos os ouvintes, bem como com todos os colaboradores da Novais e parceiros que acabam aprendendo. Lembrando que essa live está disponível, ela vai ficar gravada no Instagram da Novais, então, infelizmente, muitas pessoas não podem assistir pelo horário que é, né? Mas ela fica gravada e fica sendo um conteúdo aí de aprendizado e troca de informações. Eu passo a palavra para você encerrar, então, a live, e meu muito obrigado e minha admiração por você, tá, Ricardo? Por esse cara que você é, essa competência e esse belo gestor público que você é. Forte abraço aí. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. Eu estou à disposição aí para outros bate-papo, troca de experiência. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que aprender com o erro dos outros, né? Erros e acerto dos outros. Com os erros nossos, se puder evitar, melhor, né? O outro errou, eu vou e acerto. Então, agradeço aí a oportunidade, o seu convite. Também te admiro muito. Te conheço aí, acho que desde 2007, 2006, 2008, por aí nós conhecemos. Admiro o seu trabalho, sua evolução, sua competência. E muito obrigado aí a todos que estão nos ouvindo. E a CODEM está sempre, tanto eu quanto a equipe, se alguém quiser alguma informação, quiser, é público, né? A CODEM é uma empresa pública, então está aberta a qualquer um aí para o que precisar. Muito bom. Forte abraço aí, Ricardo. Obrigado por tudo. Até mais. Obrigado a você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.